Olá, eu sou José Rocha Faria Neto, eu sou médico cardiologista e sou professor de cardiologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E nós vamos conversar um pouco hoje sobre a questão do risco de doença cardiovascular. Quando nós falamos em doenças cardiovasculares, é bom que a gente comente que estamos falando de um grupo de doenças, em especial doenças que acometem as artérias do coração e as artérias do cérebro. A gente tem por trás da maior parte dessas doenças a doença aterosclerótica, ou seja, o depósito de placas de gordura nas artérias que irrigam o coração e o cérebro, o que acaba levando a eventos como infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, ou AVC, ou também leigamente conhecido como derrame. Quando nós falamos em prevenir essas doenças, é muito importante que nós conheçamos quais são os fatores de risco para essas doenças. E, tradicionalmente, quando a gente fala em fator de risco para infarto, por exemplo, todo mundo pensa em colesterol alto, pressão alta, tabagismo, diabetes, obesidade. Todos esses são fatores de risco muito importantes. Mas existe um fator de risco que muitas vezes é menosprezado, que é a história de doenças cardiovasculares dentro da própria família. Qual a diferença dentre esses fatores? Quando a gente fala de pressão alta, diabetes, colesterol, a gente está falando em fatores de risco que são potencialmente modificáveis. Eu posso tratar com modificação do estilo de vida, atividade física, dieta ou, se necessário, medicação também. Mas quando nós falamos num histórico que eu tenha na minha família de diversas pessoas que tenham tido doenças de coração, que tenham tido infarto, por exemplo, esse é um chamado fator de risco não modificável. E é importante a gente lembrar que as pessoas que têm esse histórico têm um risco aumentado de vir a ter problema de coração em comparação às pessoas que não têm aquele histórico. Mas o que seria, então, exatamente uma história familiar que deva me preocupar? Em geral, quando nós temos, dentre os parentes de primeiro grau, leia-se, portanto, pai, mãe, irmãos ou, eventualmente, filhos, sendo que alguém tenha apresentado sinais de doença cardiovascular, em especial infarto, angina, se for mulher, antes dos 65 anos, se for homem, antes dos 55 anos. Então, por exemplo, se o meu irmão infartou aos 50 anos de idade, eu tenho que relatar isso para o meu médico, porque é considerado que eu tenha um histórico de doença cardiovascular familiar em idade precoce. Então, esse é o ponto importante a ser guardado. Nem sempre a gente consegue identificar aonde está a causa desse risco que vai passando de pessoa para pessoa dentro da família. Em algumas vezes a gente consegue identificar. Existem famílias, por exemplo, que têm uma condição chamada hipercolesterolemia familiar. Mas aí eu consigo, pelo exame de colesterol, detectar. São pessoas que, em geral, têm o LDL colesterol muito alto, acima de 190, e que têm um histórico de geração em geração de pessoas que infartam ou mesmo morrem em idade precoce. Do ponto de vista prático, qual a grande implicação que isso tem? Uma vez que eu tenha um histórico familiar de doença cardiovascular em idade precoce, como isso não pode ser tratado, o médico vai ser muito mais agressivo no tratamento dos fatores de risco modificáveis. Portanto, é fundamental que quem tenha esse tipo de histórico em sua família mencione isso para o seu médico, que faça check-ups com uma frequência maior, para que o cuidado possa ser feito de maneira preventiva e que, para eventualmente você não venha a ser mais um da família com esse histórico de doença cardiovascular em idade precoce. Portanto, a presença da história familiar de doença cardiovascular faz com que a gente tenha que ser mais agressivo no controle dos outros fatores de risco aonde nós podemos intervir. Sempre lembrando que prevenção
do ponto de vista cardiovascular, é o melhor cuidado que nós podemos ter.